Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Hoje o tema do nosso devocional se chama Divisores. Quero ler com vocês Gálatas, capítulo 5, versículo 15, que diz assim, queridos: Mas, se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Eu não sei se você ficou em choque com esse versículo, mas eu fiquei quando eu li ele pela primeira vez. Eu vou ler novamente, queridos, mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Queridos, esse é um contexto da história em que Paulo estava indignado com a igreja da Galácia e ele escreve essa carta por conta de muitas desavenças e muitas coisas erradas que estavam acontecendo naquele lugar. Queridos, mas não é diferente nos dias de hoje. O quanto nós temos vivido em meio a desentendimentos, quanto nós temos vivido em meio a contendas, em meio a conflitos, em meio a disputas. E eu me questiono, queridos, o que Deus talvez pensa a respeito desses conflitos? O que será que Deus pensa desses desentendimentos que a gente faz questão de ter dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade de fé? Queridos, eu acho muito atual a Bíblia, porque a gente pode ver que essa passagem não se refere só a algo que aconteceu lá atrás. Ela é atual e parece que está escrita para nós nos dias de hoje, não é mesmo? Essa mesma história tem acontecido hoje nos nossos dias. Querido, se você se lembrar, o nosso mundo de hoje ainda existe tráfico humano. Alguns lugares do mundo ainda existe escravidão. Alguns lugares do mundo existe indigência, onde as pessoas não têm o mínimo para sobreviver. Queridos, no mundo de hoje, cristãos são mortos por causa do evangelho. E aí eu me pego perguntando e me questionando, o que será que Deus pensa de todos esses conflitos, de toda essa confusão que o próprio ser humano é capaz de aprontar com outra pessoa? Queridos, isso é muito sério e esse é um devocional para colocar a gente para pensar mesmo. Se nós estamos contribuindo para essas dissensões, se nós estamos contribuindo para essas desavenças, para esses conflitos, ou será que nós estamos sendo apaziguadores? Será que nós estamos levando o Evangelho de Jesus para onde há conflitos ao nosso redor? Queridos, que a gente possa pensar nisso hoje. E eu quero te lembrar que a nossa batalha, queridos, não é contra carne e sangue. Eu quero ler com vocês Efésios 6:12, porque talvez hoje você está vivendo alguma coisa que você está tomada pela dor, pela desilusão, você está tomado pela raiva, porque alguém fez algo contra você, ou porque você está vivendo algum conflito, alguma falta de concordância a respeito de alguma coisa com alguém, você está vivendo em meio a divergências, mas eu quero te lembrar, queridos, a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, o versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, a nossa luta nessa terra não é contra pessoas, a nossa luta é contra o mal. Você tem que entender isso. Você tem que entender, mesmo quando os nossos sentimentos são feridos, quando nós nos sentimos frustrados, talvez a gente não se lembra desse versículo da palavra de Deus. Mas, amados, hoje o devocional é para que você viva observando o tempo e observando as circunstâncias ao seu redor. Que nós possamos vigiar e orar mais, queridos. Que nós possamos ser uma noiva pura e preparada para o retorno
retorno do noivo. Quem é o noivo? É Cristo que voltará para buscar a sua igreja. Quem é a noiva? A noiva somos nós, a igreja do Senhor, queridos. Que nós possamos viver observando tudo isso que está ao nosso redor e que nós possamos nos preparar, queridos, para ser uma noiva pura, para o retorno do noivo, sem ser uma igreja, sem ser uma pessoa que causa desavenças, que fica causando desmembramentos. Queridos, vamos ter cuidado com isso. Vamos ter cuidado, que a gente se apegue à palavra de Deus, que a gente possa orar mais, vigiar mais. Em nome de Jesus, se talvez hoje está havendo divisão na sua casa, na sua igreja, na sua família, que você ore para que a paz do Senhor reine e que você não se esqueça, você não está lutando contra o seu próximo. Você está lutando contra forças espirituais do mal. Lembre isso, o Senhor, Ele fala muito isso pra gente na palavra de Deus, pra gente amar o nosso próximo, querido, por mais difícil que as situações sejam, que nós possamos nos apegar à palavra e viver a palavra, que você coma a palavra, que você se alimente da palavra, que você viva a palavra de Deus, queridos. Não deixa a palavra de Deus aí só em cima do móvel na sua casa, não. Se alimente da palavra, queridos. Nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus, como corpo de Cristo, como igreja. Se posicione e não dê lugar a essas divisões, não dê lugar a esses conflitos, não dê lugar a essas desavenças. Em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Paizinho, nós queremos te agradecer, meu Deus. Queremos te agradecer, ó Pai, porque dia após dia nós podemos nos alimentar da Tua palavra. E dia após dia o Senhor trata algo novo conosco, Pai. Deus, ajuda-nos a entender que nós não estamos lutando contra a carne e o sangue, mas nós estamos lutando, Senhor, contra os principados, as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Deus, nos ajude a estar ajustados com a Tua armadura, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer os dias maus. Ajuda-nos, ó Deus, a orar mais, a vigiar mais, a buscar mais a Tua presença, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ser pacificadores aonde nós estivermos, que a gente não traga divisão, que a gente não traga, ó Deus, divergências, contendas, conflitos. Não, Senhor, nós não queremos viver no meio disso. Mas nós queremos, ó Deus, semear a Tua paz. Nós queremos semear o Teu amor. Por mais difícil, Senhor, que seja enfrentar certas situações com certas pessoas. Mas nós colocamos, ó Deus, essas situações diante do Teu altar e nós pedimos, meu Pai, para que o Senhor nos molde conforme o caráter de Jesus, para que a gente possa vencer esse mundo assim como Jesus também venceu. Nós te amamos, Senhor, nós pedimos a Tua proteção sobre nós, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e nós pedimos, ó Deus, para que a Tua paz reine aonde nós estivermos, que a paz do Senhor reine na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.